Vamos ver o que o BRKS Edu tem pra falar sobre esse console, hein? Galera, eu tive a chance de testar o Nintendo Switch 2 num evento que rolou em Nova York, pro qual a Nintendo Brasil me levou. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que foi o teste e dos jogos que eu tive a chance de experimentar. O evento de testes do Switch 2 foi muito bem organizado e logo de cara eu fiquei bem impressionado com a quantidade de brasileiros que foram levar. Deixa eu ver, quem eu conheço aqui? O Patife. Esse cara aqui, eu lembro da cara dele, aquela música ridícula. Da Nintendo, o Leon, a Nilce e o Edu só. Não sei quem é essa mina, não sei quem é esse moleque, não sei quem é esse moleque, não sei quem é esse cara, não sei quem é esse cara, não sei quem é essa mulher. Levados pro evento. Isso dentre criadores de conteúdo e membros da... Ô Nintendo, cadê a diversidade aqui, Nintendo? Só tô vendo pessoas de uma paleta só. O que isso quer dizer, Nintendo? Entre criadores de conteúdo e membros da mídia especializada. Eu nunca tinha ido a um evento com tantos brasileiros e pra mim isso é um sinal de que a Nintendo tá realmente levando a sério o investimento atual no Brasil. O que a gente vê inclusive na prática com o fato de que Zelda Breath of the Wild e Zelda Tears of the Kingdom estão sendo traduzidos para português, algo que eu raramente vejo em games já lançados. Amém, é muito né? difícil as empresas voltarem em lançamentos para traduzi-los. Em relação ao evento em si, ele começou num saguão onde era possível a gente ver o hardware relacionado ao Switch 2. O console estava em exposição por lá e por lá tinham também acessórios, controles, câmera, as caixas dos dois modelos do console, né? Aquele que vem com o Switch 2 apenas e também o bundle com o novo Mario Kart. Eu aproveitei o momento para testar o sistema de encaixe do Joy-Con 2 no Switch 2, que é magnético. Cara, isso aqui tem uma cara que, tipo assim, se cair dessa altura aqui, parece que o bagulho vai se destruir. Alguém confirma aí se cair ele tanca a queda? E eu achei o sistema excelente. A conexão é bem fácil de fazer, os Joy-Cons ficam bem conectados no Switch 2 e o sistema de destrave dos Joy-Cons funciona muito bem também. Eu só espero que esse sistema seja durável, coisa que não dá pra julgar ainda. Em relação aos controles do Switch 2, eu senti que tanto os Joy-Con 2 quanto o Pro Controller 2 são muito bem construídos. O material dos controles, inclusive, ele é bem gostoso de usar, eles têm uma sensação bem distinta, uma textura que é bem lisa, que passa uma sensação de produto realmente premium, e os analógicos me pareceram muito bem construídos, e eu espero muito que dessa vez os Joy-Cons não sofram com o problema de drift, até porque quem sofre não é o Joy-Con, é o consumidor, né? Então eu espero que o problema de drift seja corrigido para o Switch 2. Depois do meu contato inicial com o Switch 2, eu parti para testar o Mario Kart World, que é um novo Mario Kart que é exclusivo de Switch 2, e sobre o Mario Kart tem muita informação que eu quero compartilhar com vocês. Antes, eu vou só agradecer e recomendar para vocês a Alura, que é parceira do canal, que é a maior escola. Bora então falar de Mario Kart World, que graficamente está muito bonito. Definitivamente é um salto gráfico em relação ao Mario Kart 8 Deluxe do primeiro Switch. E eu não imagino que um game como o Mario Kart World rodaria no primeiro Switch. Por causa do visual, mas também por causa da construção de mundo, porque dessa vez o Mario Kart está num mundo aberto, onde as pistas são interconectadas. E o fato das pistas serem interconectadas tem alguns impactos no game. Por exemplo, agora o game tem largada lançada. O Forza não fez isso em 2015, sei lá, mano? Com as pistas tudo interligadas no mundo? Você não fica paradinho no kart e larga você. É como se fosse, sabe quando tem um safety car numa corrida? É tipo isso, a largada é lançada. Eu achei isso interessante, apesar de não ter grande impacto no gameplay. E agora, as pistas no geral são mais largas e tem retas mais longas. E isso é consequência também do número maior de competidores simultâneos, que subiu para 24 jogadores. E daí com retas mais longas, pistas com menos curvas, eu sinto que vale mais a pena agora no Mario Kart World a gente valorizar personagens e karts. Pô, mas qual o sentido de você fazer um jogo de kart pra andar reto numa pista? Tem que ter um monte de curva pra você estacar a porra do nitro e andar rápido. Esse é o intuito de um jogo de kart. Você
usar a porra do turbo. Que tem velocidade Nem andar pra final frente. ao invés de priorizar aceleração e dirigibilidade. E daí, em função disso, o drift é menos usado no game. E o drift em relação à jogabilidade me passou uma sensação de peso. E isso vai mudar o estilo de corrida no jogo. Um destaque enorme do Mario Kart World é o modo Knockout, que é uma corrida que dura uns 15, 20 minutos, que segue com um roteiro, com uma jornada que inclui múltiplas pistas interligadas. E daí, em cada transição de pista, existe um checkpoint onde alguns jogadores são eliminados. Daí, acaba que na corrida começam 24 jogadores, só que no final são só 4 jogadores ainda na disputa. O modo Knockout, ele fica bem caótico, aliás, porque um casco azul pode te fazer cair do primeiro lugar para uma posição de eliminação, coisa que rolou comigo e eu felizmente de última hora consegui seguir na corrida, mas eu quase fui eliminado de cara numa corrida em que eu tava muito bem. O Mario Kart World tá com uma quantidade bem bacana de personagens selecionáveis e dessa vez o game tá focando mais em personagens do universo do Mario do que incluindo vários convidados de outras franquias da Nintendo. E agora não existe mais aquele sistema de customização do kart, a gente seleciona o personagem. Então eles estão cobrando R$500 e tirando a customização que já tinha no outro. Então eles estão removendo features e cobrando mais? Não escolhe o paraquedas, né? Até porque dessa vez a gente não usa paraquedas, aparecem ali asas no kart, nos trechos aéreos. E caralho, os caras tiraram até os... Porra, os paraquedinhos que era maneiro, mano. em relação aos trechos na água, a gente fica meio que de jet ski, a jogabilidade fica um pouquinho mais pesada, são trechos diferentes. De itens, o novo Mario Kart tem vários itens já conhecidos, e eu digo isso dentre itens que estavam presentes no Mario Kart 8 e itens também de jogos mais antigos. Por exemplo, a peninha, que era do Super Mario Kart, lá do Super Nintendo, retorna. O cogumelo grande do Mario Kart Wii retorna. E existem itens novos. Por exemplo, um casco dourado que deixa um rastro de moedas pela tela. E agora os itens ficam automaticamente na traseira do kart, a gente não precisa segurar o botão de uso de item para se proteger com uma banana na traseira, por exemplo. No geral, eu achei o Mario Kart World bem divertido, mas eu confesso que eu tô preocupado em relação ao excesso de retas, a falta de curvas, poucos trechos de drift em boa parte das pistas. Jogo de PC. Depois de jogar o Mario Kart World, eu tive a oportunidade de testar o Dragon Drive, que é um game que tem como objetivo explorar a funcionalidade de mouse nos dois Joy-Cons simultaneamente. Simulador de deficiente. Esse aqui é um game multiplayer, 3 jogadores contra 3 jogadores. Nesse jogo a gente controla um personagem que está numa cadeira de rodas e joga basquete. É um jogo divertido, é uma demonstração do sistema de mouse duplo. O game, inclusive, em jogabilidade... Você tem que ficar assim, ó, com a porra do controle, vai tomando cu, viado. Em controles ele é bem preciso e divertido, mas é um jogo que eu sinto que funciona mais como uma tech demo do mouse duplo do que como um jogo que se sustenta por conta própria. Acho que a maioria das pessoas vai testar o game por um tempinho e depois abandonar. É óbvio! Você vai comprar o... Eu tive a oportunidade também de jogar o Metroid Prime 4 Beyond, que tava rodando no modo 1080p a 120 FPS na TV. E esse aqui é um game que estava muito, muito bonito. O que eu joguei do game me parecia ser um prólogo, então a gente não chega num trecho de exploração, estilo Metroid mesmo, sabe? De resolução de enigmas. A ênfase no trecho que eu joguei era mais no combate, e o combate, o gameplay estavam bem fluidos no Metroid Prime 4. Eu optei por testar o game usando o Joy-Con da mão direita em modo mouse. A mira funcionou muito bem. Pra quem é PC gamer, o Switch 2 vai quebrar a barreira de entrada para os jogos de tiro, justamente por causa do modo mouse. Eu tava muito... Mano, imagina você aí, comprar essa merda e você que tem que ficar raspando essa porra naquela tua mesa de casa toda fudida. Ou essa mesa de computador que vocês têm toda estourada, mano. Aquelas mesas de tá ligado? Madeira, comida, toda fodida, mano. Cético em relação à implementação do modo mouse no Switch 2. Só que se os games seguirem o nível de qualidade que o Metroid Prime 4 tá apresentando, eu imagino que muita gente vai conseguir transicionar do PC, do mouse... quê? Eu não vou transicionar não, tá maluco? ...e teclado para o sistema do Switch 2. E eu, particularmente, imagino que eu vou jogar os games que tem tiro no modo mouse, não no modo de controle com o analógico direito. E ainda em relação aos controles...
cara, esse jogo aqui tá parecendo aqueles jogos, tá ligado na área de games do shopping? Que tem aquelas armas grandonas que fica assim, ó, e fica na tela. Parece essa porra aí, mano. O Metroid Prime 4 tem um sistema de vibração que é extremamente intenso, bem potente. É o sistema de vibração mais forte que eu já senti aí no mundo dos games. Senti aí no mundo dos games e fora também. Outro game que eu testei foi o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que é um game que funciona basicamente como manual de instruções e tech demo das features do Switch 2. E esse jogo, infelizmente, é pago, o que eu acho um absurdo e um erro, porque esse game explora muito bem as funcionalidades do console. Então, se mais gente testasse esse jogo, seria mais gente promovendo o game através de um marketing orgânico, né, contando pros amigos que o jogo é bacana e que o Switch 2 tem funcionalidades interessantes. Só que... é tipo se a Sony cobrasse pelo Astrobot, o primeiro que veio com o console, mostrando o potencial do controle. É isso que eles estão falando aqui. Como o game é pago, a Nintendo tá restringindo o acesso ao jogo e com isso menos gente vai compartilhar com os amigos ou até mesmo entender as features mais avançadas do Switch 2. Em relação aos testes que eu fiz com o game, eu testei a funcionalidade de mouse num minigame onde a gente controla uma espaçonave e precisa desviar de asteroides. Nessa demo a gente consegue perceber que a movimentação via mouse no console... paga aí, filha da puta! É bem precisa, mas eu devia ter diminuído a sensibilidade do jogo, tava um pouco alta. De qualquer forma, é um minigame que eu vou testar com um desafio aí quando eu tiver o meu Switch 2 em casa. Eu testei dentro do Welcome Tour também uma tech demo onde os Joy-Cons simulam maracas, chocalhos, e nisso a gente pode movimentar e girar os Joy-Cons para sentir como que o sistema de vibração emula a presença de bolinhas dentro da maraca ou uma bola de borracha dentro aí da maraca, e é uma demo que funciona muito bem. Ainda no Welcome Tour, eu testei a intensidade da vibração dos Joy-Cons num minigame em que a gente precisa descobrir onde... bom, o que vai ter de nintendista enfiando isso no cu, hein? Papo dela, né? Que a vibração fica mais forte. Basicamente, a gente movimenta via mouse um elemento na tela e busca o ponto de vibração mais forte na tela. É interessante. Em relação a visual, o Welcome Tour tem dois testes que são bem legais. Um que envolve tentar adivinhar o frame rate do que está sendo mostrado. Então a gente vê várias bolas sendo arremessadas e a gente precisa descobrir em qual frame rate a bola tá. E tem também um minigame, uma... caralho, só jogo de maluco, viado. Quem vai comprar essa merda, mano? Tech demo, né? Que é um comparativo visual de HDR. HDR ativado, HDR desativado. E daí um teste muito legal do Welcome Tour é um comparativo de resolução de telas atuais com jogos antigos. Então, essa demo rola com a primeira fase do Super Mario Bros. De Nintendinho, onde a gente consegue jogar a fase inicial inteira do game numa única tela, como vocês podem ver aí. A estação de testes do lado do Welcome Tour tava com uma demonstração do GameCube no Switch 2, porque para quem é assinante do plano mais caro do Nintendo Online, essas pessoas vão ter acesso a games de GameCube no... ou se você tiver um computador, você baixa, emula, traduz e coloca em 4K. A 60 ainda. Switch 2. Daí eu optei por testar o Soul Calibur 2, que é um jogo que eu gosto muito. O game roda bem, a jogabilidade ficou bem legal, eu não senti nenhum atraso na tela. Então, quem é fã de GameCube, ou quem nunca teve a oportunidade de testar o GameCube, o Switch 2 dá uma oportunidade legal pra você conhecer e explorar o GameCube. Eu só achei uma pena que o sistema do Switch Online segue com essas bordas laterais que eu acho muito feias, né, nos games que rodam em 4x3, e essas bordas podem causar burn-in em OLEDs, dependendo da qualidade e da idade do display OLED que você usa. Nintendo tinha que dar a opção da gente desabilitar essas bordas laterais. Mas enfim, eu consegui testar também o Zelda Tears of the Kingdom na edição de Switch 2. E o game rodou muito bem. Alta resolução, alto frame rate, e isso tanto no modo portátil quanto na TV. E inclusive, esse é um game que eu testei na tela do Switch 2, né, no modo portátil. Eu curti a qualidade da tela, ela não me chamou a atenção negativamente em momento algum, mas para eu ter certeza da qualidade do display, eu vou precisar testar o Switch 2 em casa, nas condições de brilho e iluminação em que eu costumo jogar. Enfim, sobre Zelda, tanto Tears of the Kingdom quanto Breath of the Wild estão bem legais no Switch 2. Quem adquiriu o console,
eu acho que nesse caso vale muito a pena testar os games. Ainda mais pra quem não jogou ainda ou quem quer jogar em português, né? Que o game finalmente vai ser traduzido, como eu já mencionei. A minha única decepção em relação aos games que eu testei foi o desempenho do Cyberpunk 2077, porque no Switch 2 o game claramente tá sofrendo tanto com resolução quanto com frame rate. O Switch 2 ele tem suporte à taxa de atualização variável e isso ajuda muito com a fluidez de gameplay, mas o game tava rodando com dificuldade no Switch 2. Ele me disse que a build que eu tava jogando era um pouco antiga, de 7 semanas atrás em relação à data de testes, e eles estavam focando forte ainda em otimização, então assim, eu espero que a versão de lançamento do game esteja fluindo melhor, porque no que eu testei não tava muito legal. O último game que eu testei no evento foi o Donkey Kong Bonanza, que é um game bem diferente. Até os controles do game, né, os comandos fogem do padrão de jogos de plataforma, porque o botão para pular é o botão A, e daí o botão B dá golpe para baixo, o Y dá golpe para frente e o X dá golpe para cima. E o game tem tantas possibilidades de golpes aí, porque a ideia do Donkey Kong Bonanza é a gente sair destruindo tudo que a gente encontra pela frente. Isso inclui boa parte do cenário. E inclusive nessa destruição às vezes o sistema de câmera tem uns momentos meio esquisitos. Nada que incomode muito, mas poderia melhorar. E daí, sobre o visual do game, esse é um jogo que tá muito bonito. O Donkey Kong inclusive tá com um redesign que tá bem expressivo, bem carismático, e esse jogo é um jogo que tá muito denso de conteúdo. Os mapas têm vários segredinhos, vários trechos exploráveis. Galera, me desculpa, parece que tá uma merda, velho. Papo dela, não. Parece tão lixo isso daí. A minha expectativa é que esse Donkey Kong seja bem envolvente aí no nível Super Mario Odyssey. No geral, a minha experiência com o Switch 2 me deixou bem empolgado pro console. Eu gostei muito do que eu vi do console, dos games. Gostei muito também do Direct que foi feito dedicado ao console. E ó, galera, no momento de gravação desse vídeo a gente ainda não tem confirmação do preço do Switch 2, nem dos jogos do Switch 2 no Brasil. Ainda tô no aguardo pra gente ver o que a Nintendo vai decidir de precificação. Infelizmente, videogame no Brasil é artigo de luxo. Eu espero que o Switch 2 seja acessível pro maior número de pessoas possível, mas a gente precisa ter aí as expectativas sob controle, porque infelizmente games no Brasil são muito caros. Galera, não se esqueçam de conferir a Alura. E aí, chat, quem daqui vai comprar um Nintendo Switch? Eu tava pensando em comprar, chat, pra quebrar em live, jogar no chão. Só pra rir!